perto da fossa das Caimã, o submarino USS Montana começa a registrar leituras estranhas no radar. Algo enigmático parece estar se aproximando, e de repente, toda a energia do submarino se apaga. Em seguida, o Montana treme violentamente e o sistema hidráulico falha. Em um momento de desespero, a tripulação ativa a energia auxiliar na esperança de recuperar o controle. Infelizmente, é tarde demais. O submarino colide com rochas submersas, causando danos significativos e até provocando um incêndio. A tripulação perde completamente o controle do Montana, que continua a se arranhar contra as rochas, aumentando ainda mais a destruição. A água começa a invadir o submarino, que se afunda cada vez mais no oceano. Antes que tudo se torne uma tragédia irreversível, eles conseguem lançar uma boia, mas logo o Montana colide com o fundo do mar, e a tripulação é tragicamente submersa pelas águas geladas. Logo após, a doutora Lindsay chega com uma equipe de SEALs a bordo de um navio que supervisiona uma plataforma de perfuração subaquática. Eles planejam usar essa plataforma como base de operações para investigar o que aconteceu com o submarino. Um detalhe crucial, foi a própria Lindsay quem projetou essa plataforma. Enquanto isso, muitos trabalhadores estão ocupados com submersíveis, até que o chefe os convoca para informar sobre a nova missão. Os proprietários da plataforma concordaram em ajudar o governo, pois estão próximos do local onde o submarino afundou. A nova tarefa da equipe é buscar sobreviventes do Montana. No início, os trabalhadores demonstram um certo ceticismo, mas essa desconfiança desaparece rapidamente ao ouvirem sobre o generoso bônus que receberão. Apesar disso, o encarregado Virgil ainda expressa suas preocupações, acreditando que a equipe não está preparada para a missão. No entanto, o chefe o tranquiliza, assegurando que os SEALs estarão presentes para garantir a segurança de todos. Enquanto a equipe se prepara para a busca, uma tempestade começa a se formar na área. Lindsay, atento aos problemas, liga para Virgil para reclamar da situação. Mas, como de costume, ele a ignora completamente. Um detalhe interessante, os dois já foram casados e, como se pode notar, não se dão muito bem. Com a confiança em alta, Lindsay decide se juntar à missão. Afinal, ninguém conhece a plataforma melhor do que ela, certo? Ela mesma pilota o submersível que leva os SEALs até a plataforma subaquática. Quando chegam, fazem uma pausa para a despressurização e Lindsay avisa aos homens que 1 em cada 20 pode não suportar bem a pressão e acabar perdendo o controle. Coffee, com seu típico ar de desinteresse, dá de ombros, mas logo esconde a mão trêmula assim que entram. Em seguida, Lindsay começa a inspecionar todos os cantos da plataforma, apontando tudo o que precisa de atenção. Virgil a segue, pensando que sua presença é apenas para arrumar mais confusão. Frustrado, ele joga sua aliança no vaso sanitário, mas se arrepende e corre para recuperá-la. Depois disso, as duas equipes se reúnem para discutir o plano, analisando minuciosamente os mapas. Os trabalhadores da plataforma, sempre brincalhões, começam a fazer piadas, mas Coffee perde a paciência e os interrompe, lembrando a todos que ele é quem manda ali. Outro SEAL, Monk, aproveita a oportunidade para mostrar a mais nova tecnologia de respiração subaquática. Ele coloca o rato de estimação de Hibby em uma pequena banheira cheia de líquidos. Todos ficam nervosos, mas após alguns segundos, o rato começa a respirar normalmente. Finalmente, os mergulhadores descem para iniciar a busca no submarino. Depois de garantir que a área está segura, eles lançam o Hove, um veículo operado remotamente, controlado por Hibby. Também realizam uma varredura em busca de radiação, mas não encontram nada, o que indica que a ogiva do submarino está intacta. Os mergulhadores entram no submarino e começam a procurar sobreviventes, mas a princípio só encontram destroços e equipamentos danificados. A escotilha no final do corredor está presa, então a equipe se une para forçá-la a abrir. Quando conseguem, um corpo flutua para fora. Os trabalhadores da plataforma entram em pânico, mas Coffee os lembra que isso era esperado e os pressiona a continuar. O grupo explora o submarino e encontra mais corpos pelo caminho. Para cobrir mais área, Coffee decide dividir a equipe em 2 grupos, estabelecendo que todos devem retornar em 14 minutos. Jamer vê caranguejo saindo de um corpo e tem uma crise de pânico. Virgil rapidamente tenta acalmá-lo, dizendo para ele ficar parado enquanto verifica a última sala. Poucos minutos após a saída de Virgil, as luzes de Jamer começam a falhar e ele perde contato com Virgil pelo rádio. Desesperado para chamar a atenção de Virgil, Jamer puxa a corda, mas ela se rompe. De repente, uma luz estranha aparece ao seu redor e Jamer vê uma criatura flutuando bem na sua frente. Apavorado, ele tenta fugir, mas acaba danificando seu equipamento de mergulho. Virgil finalmente percebe que algo está errado e volta nadando, encontrando Jamer em convulsão. Os outros chegam e percebem que o equipamento de mergulho de Jamer está fornecendo oxigênio demais, então cortam o suprimento, fazendo com que ele desmaie. A equipe se une para remover o corpo. Enquanto isso, Lindsay, que está em um submersível, também perde as luzes e vê a mesma criatura estranha passar rapidamente. Assim que a criatura desaparece, as luzes voltam ao normal e Lindsay é chamada para resgatar a equipe. Minutos depois, todos já estão de volta à plataforma e o médico dos SEALs confirma que Hammer está em coma, sem previsão de quando vai acordar. Como as câmeras não captaram nada, Virgil acredita que o que Hammer viu foi apenas uma alucinação causada pelo excesso de oxigênio, mas Lindsay jura que também viu algo. Enquanto isso, Coffee faz seu relatório para o chefe, que ordena à equipe SEAL que recupere a ogiva do submarino em segredo. Os trabalhadores da plataforma, por sua vez, assistem às notícias e descobrem que os russos estão sendo responsabilizados pelo naufrágio do submarino. Nesse momento, os trabalhadores da plataforma percebem que Coffee e sua equipe estão saindo em um dos submersíveis sem autorização, ignorando completamente os gritos de alerta de Virgil sobre os perigos. Na superfície, a tempestade só piora e logo descobre que um furacão está a caminho. A tripulação do navio quer evacuar, mas não pode fazer isso enquanto os SEALs estão explorando lá embaixo. Lá embaixo, no submarino, Coffee e sua equipe seguem cada passo com cuidado para liberar a ogiva. Assim que conseguem, levam a ogiva para a plataforma subaquática. Enquanto isso, Lisa sai com um submersível para estabilizar a estrutura, já que a tempestade está balançando tudo violentamente. Após algumas tentativas, os trabalhadores no navio percebem que a estrutura está saindo da posição. Lá embaixo, a estrutura começa a deslizar no leito oceânico, empurrando o submersível de Lisa para longe. Virgil tenta avisar o pessoal na superfície, mas o operador do guindastre não recebe a mensagem. De repente, a estrutura trava e o guindaste balança novamente, quebrando o vidro e desabando.
Com o guindaste afundando no oceano e levando o operador junto, a equipe de Vigil é avisada a tempo e corre para se proteger. Parte do guindaste atinge o submersível de Lisa, mas ela consegue se afastar antes que danos maiores ocorram. O guindaste cai ao lado da plataforma subaquática e por um momento todos respiram aliviados, mas a estrutura continua a deslizar e acaba caindo em uma fenda. Como ainda está conectada, a plataforma é arrastada junto. Dentro da plataforma, as conexões elétricas começam a soltar faíscas, provocando um incêndio enquanto todos tentam se esconder. Logo, descobrem que a sala de perfuração está inundando. As faíscas só aumentam o problema, gerando ainda mais incêndios, até que uma escotilha explode, atingindo e ferindo Monkey. Sem hesitar, Lindsay coloca uma máscara e desce para enfrentar as chamas com um extintor. Enquanto isso, Hip corre até a sala de perfuração com seu ratinho protegido dentro de uma bolsa, fechando a porta para selar a sala. Hip tenta parar o submersível em movimento, mas não consegue. Ele sai da sala, mas deixa o seu ratinho cair. O pequeno animal está prestes a ser esmagado, mas Hip, com um salto rápido, o resgata a tempo, desviando-se do caminho antes que o submersível colida com a saída. Em seguida, a máquina cai de volta na piscina, esmagando um homem que estava debaixo d'água. Nesse momento, a plataforma para perigosamente na beira da fenda, em uma posição extremamente instável. Uma enorme quantidade de água invade o local, e alguns trabalhadores tentam escapar, mas as portas se fecham automaticamente, fazendo com que eles se afoguem lá dentro. Vigil corre em direção a outra porta que também está se fechando, mas é tarde demais, e mais amigos seus acabam morrendo na enchente. A água vem logo atrás de Vigil, então ele corre para a próxima porta e consegue enfiar os dedos antes que ela se feche completamente. A sala já está prestes a ser inundada também, mas por sorte, 2 trabalhadores chegam a tempo e conseguem empurrar a porta, abrindo-a. Com isso, Vigil e seus amigos correm para a próxima sala, fechando a porta atrás deles antes que a água consiga segui-los. Depois, os poucos sobreviventes se reúnem na área principal. Os SEALs cuidam dos ferimentos de Monkey, enquanto os trabalhadores da plataforma tentam usar o rádio, mas ele não funciona. Lindsay verifica o gerador e explica que não há energia suficiente para manter os aquecedores funcionando, ou seja, em algumas horas a plataforma vai virar um freezer. Eles têm cerca de 12 horas de oxigênio restantes, e com a tempestade durando muito mais do que isso, as chances de resgate são bem baixas. Lembrando que há alguns tanques de oxigênio no módulo destruído, Lindsay se equipa e sai para buscá-los, enquanto Hip envia o Rolfe para acompanhá-la. Finalmente, ela encontra os tanques próximos à borda da fenda. Enquanto tenta removê-los do módulo, a conexão começa a falhar e Hip perde o controle com Rolfe. Mais uma vez, as luzes de Lindsay se apagam e de repente a estranha criatura surge ao lado dela. Lindsay se observa enquanto a pequena criatura flutua para longe, apenas para retornar com uma coisa maior e brilhante. Desta vez, Lindsay consegue tocá-la antes que ela nade para longe. Rapidamente, ela pega a câmera do Rolfe e tira fotos, enquanto a criatura menor segue a maior. Quando retorna à plataforma, todos analisam a foto, que não passa de uma mancha rosa. Lindsay afirma com certeza que a criatura não é humana, mas sim inteligente, possivelmente até alienígena. A maioria dos trabalhadores fica empolgada, mas Vigil a repreende, dizendo que ela está criando pânico por algo que pode nem ser real. Enquanto isso, os SEALs estão trabalhando na ogiva e Hip os flagra usando Rolfe para espioná-los. Ele avisa imediatamente Vigil e Lindsay, que corre furiosa até a sala dos SEALs e começa a bater na porta com o extintor até que abram. Lindsay começa a gritar com os soldados, reclamando que eles trouxeram a ogiva sem informar a equipe da plataforma. Um dos homens tenta segurá-la para silenciá-la, mas Vigil logo chama sua equipe e todos correm para ajudar Lindsay. Depois que os trabalhadores da plataforma se retiram, Coffey revela que está armado e diz que não podem confiar em ninguém, já mostrando sinais de delírio. Mais tarde, Lindsay discute com Hip a ideia de mandar o Rolfe em busca de provas da criatura, na esperança de mostrar que não são os russos que estão atacando. Coffey ouve essa conversa através das câmeras de segurança e isso lhe dá uma ideia. Todos decidem descansar durante a noite, sem saber que algo está entrando pela piscina. A misteriosa criatura começa a se mover pela plataforma, abrindo portas enquanto parece observar cada pessoa. Nesse momento, os trabalhadores da plataforma acordam e veem a criatura, que se parece com uma serpente feita de água. Ela se aproxima ao máximo e começa a imitar as expressões faciais de Lindsay, e em seguida faz o mesmo com o rosto de Vigil. Lindsay, curiosa, toca a criatura, e seu dedo atravessa, pegando uma gota que ela prova para confirmar que é água do mar. Em seguida, a criatura vai rapidamente em direção à ogiva, e dessa vez os SEALs também a veem. Coffey, sem pensar 2 vezes, fecha uma porta, cortando a criatura ao meio. A parte cortada cai na piscina, enquanto o corpo principal da criatura retorna à água e desaparece. Depois disso, o grupo se reúne para discutir o que acabaram de ver. Lindsay se propõe a teoria de que a criatura pode controlar a água e que foi ela quem formou a serpente. Hip acha que essa serpente seria uma versão alienígena do Rolfe. Enquanto Coffey escuta tudo isso, ele mexe em uma faca embaixo da mesa para aliviar sua ansiedade. De repente, ele sai correndo da sala e seu companheiro o segue, apenas para encontrá-lo montando uma arma. Coffey segura seu companheiro e diz que eles precisam proteger o mundo de um ataque alienígena, entregando-lhe a arma. Pouco tempo depois, Hip flagra um soldado acoplando a ogiva a um dos Rolfes, com o plano de enviá-la contra a criatura. Quando ele tenta se afastar, Coffey, armado, o intercepta e o arrasta de volta para a sala principal. Coffey e seu companheiro mantêm os trabalhadores da plataforma sob controle, apontando suas armas para eles. Em seguida, Coffey tira Monkey da enfermaria, enquanto Hip avisa aos outros sobre a ogiva no Rolfe. Lindsay tenta fazer Coffey voltar à razão, mas ele reage de forma agressiva, empurrando-a contra a parede e tapando sua boca com fita adesiva. Os SEALs trancam os trabalhadores da plataforma na enfermaria, enquanto Monkey tenta protestar contra o plano absurdo de Coffey, mas é ignorado. Assim que Coffey sai, Jammer acorda e consegue derrubar o guarda dos SEALs, libertando seus amigos.
No entanto, ao tentarem seguir Coffee, descobre que ele bloqueou a porta que leva à piscina. Vigil e Catfish decidem nadar para procurar uma entrada alternativa, ignorando os avisos de Lindsay sobre a temperatura congelante. A dupla rapidamente encontra outra escotilha e entra, mas a porta seguinte está presa e eles não conseguem abri-la. Sem ar, Catfish precisa de um tempo para se recuperar. Então Vigil continua nadando sozinho. Dessa vez, Vigil consegue voltar para dentro da plataforma entrando pela piscina. Ele vê Coffee mexendo lentamente na corrente do Rove. Rapidamente, Vigil pega uma ferramenta e tenta surpreender Coffee por trás. Porém, Coffee o ouve a tempo e saca sua arma, mas quando tenta disparar, nada acontece, já que Monk havia removido todas as balas. Vigil aproveita a brecha e acerta Coffee, que revida com um chute, dando início a uma luta corpo a corpo. Coffee saca uma faca e tenta esfaquear Vigil várias vezes, mas acaba sendo atingido novamente, e os dois caem na água. Eles lutam pela posse da faca e Vigil morde Coffee para escapar de seu aperto. Em resposta, Coffee o joga contra a parede algumas vezes antes de tentar estrangulá-lo com alguns cabos. Nesse momento, Catfish aparece e acerta Coffee com um soco. Vendo-se encurralado, Coffee decide entrar em um submersível, levando o Rove com a ogiva acoplada. Conforme o submersível desce pela piscina, Vigil e Catfish pulam em cima dele, mas não conseguem abrir a escotilha, então decidem sair antes de se afogarem. Em seguida, Catfish abre a porta por dentro para permitir que os outros entrem e usa a arma de Monk para atirar na água, mas sem sucesso. Vigil veste seu traje de mergulho e pula na piscina, conseguindo agarrar o submersível de Coffee no último segundo. Ele pega uma corda da caixa de ferramentas e amarra o Rove no exato momento em que Coffee o solta. Nadando de volta para a plataforma, Vigil amarra a outra extremidade da corda, prendendo o Rove. Coffee, furioso, tenta atacá-lo, usando o braço mecânico do submersível, mas acaba colidindo com a plataforma, enquanto Vigil aproveita para se esconder. A perseguição continua até que Lindsay surge em outro submersível e bate contra o de Coffee, fazendo-o pegar fogo. Enquanto Coffee se ocupa tentando apagar as chamas com o extintor, Vigil entra no submersível de Lindsay. O Rove ainda está sendo puxado, mas a corda se solta da plataforma, e o casal tenta alcançá-lo. Nesse momento, Coffee atinge o submersível deles, fazendo-os perder a corda, e o Rove acaba flutuando em direção à fenda. Coffee começa a colidir repetidamente contra o submersível de Lindsay, então ela decide usar o ambiente a seu favor e atinge algumas rochas de propósito, fazendo-as cair sobre o submersível de Coffee. Isso lhe dá a chance de se aproximar pela lateral e arrastar o submersível de Coffee pelo leito marinho, até finalmente empurrá-lo para a borda da fenda. Coffee lança um último olhar insano antes de seu submersível despencar e ser destruído pela pressão extrema das profundezas. A batalha também causou grandes danos ao submersível de Lindsay, e agora a água está começando a entrar. Em pouco tempo, um curto-circuito ocorre, deixando o submersível sem energia e sem rádio. O casal começa a discutir sobre quem deve usar o traje de mergulho, cada um achando que o outro é quem deve nadar para sair dali. Lindsay argumenta que Vigil é o melhor nadador, então ele deve ser o responsável por carregá-la para fora. Ela explica que vai desmaiar por causa da hipotermia, mas ele será rápido o suficiente para reanimá-la em poucos minutos. Sem outra opção, Vigil concorda, beijando-a antes de colocar o capacete. Lindsay entra em pânico ao mergulhar e logo perde a consciência. Desesperado, Vigil grita enquanto começa a nadar, usando o rádio do traje para avisar os outros e prepararem o kit de emergência. Assim que ele chega à piscina, a equipe corre para cercar o corpo de Lindsay e começa a trabalhar para reanimá-la. O desfibrilador não faz efeito, e Vigil, aflito, começa a aplicar ressuscitação cardiopulmonar. Após vários minutos de tentativas, os outros começam a desistir. No entanto, Vigil continua insistindo, chegando até a dar tapas em Lindsay enquanto grita com ela. Finalmente ela acorda e todos comemoram. Agora eles precisam lidar com a ogiva. A equipe coloca Vigil em um traje especial e dá a ele lentes de contato para proteger seus olhos, já que ele vai usar o líquido respirável de Monk para sair. Quando eles fecham o capacete e o líquido começa a encher o traje, o corpo de Vigil reage violentamente no início, mas logo ele se acostuma e consegue respirar. Após testar o teclado do traje para enviar mensagens, Vigil mergulha na piscina. Com o Rove em mãos, ele desce em direção à fenda e vê todos os destroços que caíram ali anteriormente. Enquanto afunda mais profundamente, suas mãos começam a tremer, e ele avisa aos outros. Lindsay, então, começa a conversar com ele pelo rádio para mantê-lo calmo. Conforme as mensagens de Vigil começam a ficar confusas, as luzes do Rove se apagam. A onda de choque o empurra ainda mais rápido para baixo, e ele usa um sinalizador para tentar se orientar. Lindsay continua falando com ele, e por um momento acha que o perderam, mas logo uma mensagem chega dizendo que ele conseguiu. Agora Vigil está cercado por uma luz misteriosa que o ajuda a encontrar a ogiva, e Monk começa a instruí-lo sobre como desarmá-la. Com muito cuidado, Vigil corta os fios e felizmente nada explode. A equipe comemora, mas logo vem a má notícia. Vigil tem apenas 5 minutos de oxigênio, e o trajeto de volta levaria 30. Lindsay entra em pânico e pede para ele tentar voltar de qualquer jeito, mas Vigil admite que já sabia que isso aconteceria e se despede dizendo que a ama. Minutos se passam e Vigil aguarda o fim, até que a luz se aproxima e a criatura aparece bem na sua frente. A criatura estende sua pequena mão, e quando Vigil a segura, ela o leva para sua cidade subaquática, que brilha com cores neon. Vigil está prestes a desmaiar, mas a criatura controla a água e esvazia o ambiente, permitindo que ele respire. Outras criaturas aparecem ao fundo e reproduzem sua mensagem para Lindsay na água, como uma forma de explicar por que decidiram salvá-lo. De repente, a tempestade desaparece completamente da superfície. O navio finalmente consegue entrar em contato com a equipe subaquática, prometendo enviar resgatistas em breve. Neste momento, uma mensagem de Vigil aparece na tela, dizendo que ele fez novos amigos. A plataforma começa a tremer e uma luz aparece do lado de fora, enquanto a cidade alienígena surge abaixo deles. No navio, a tripulação começa a captar leituras estranhas ao redor. Todos correm para fora e assistem, maravilhados, a cidade alienígena emergindo da água, elevando toda a plataforma junto. A equipe finalmente sai e percebe que as criaturas fizeram algo especial com eles, já que ninguém morreu por falta de descompressão. Nesse momento, Vigil também
também aparece e corre para se reunir com Lindsay, chamando-a de esposa antes de beijá-la.